começamos o programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar das novas consequências de estar inadimplente, e elas não são nada boas. É que uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça deve fechar o cerco contra os chamados devedores contumazes, e a gente vai saber depois o que é isso, tá? O STJ liberou a penhora de parte do salário para o pagamento de dívidas, isso até para quem ganha apenas um salário mínimo. E a gente precisa lembrar que, recentemente, o STF determinou que podem ser apreendidos o passaporte e a CNH de inadimplentes. Ou seja, quem está aí com dívidas em aberta ou não vai conseguir pagar, tem que pensar bem antes de fazer novas dívidas, que o cerco está se fechando. Agora, vamos entender o que é e como será feita essa penhora do salário com o doutor Marcos Polizezuki, que é sócio do Polizezuki Advogados. Ele já está aqui com a gente. Marcos, desculpa se eu falei teu nome errado, mas ele é difícil. Não, acertou, Angela, certíssimo. Está Certo? correto. Seja Tá, bem-vindo aqui. muito obrigado pelo convite. Um prazer estar novamente aqui nesse canal, falando com você, com seus ouvintes. Sempre um prazer. E você sabe, eu posso te dizer assim que as tuas entrevistas são muito acessadas, tá? Ai, que legal, fico feliz com isso. Eu acho que a Talvez forma. seja pelos meus olhos verdes. Tá. Eu acho que é a questão dos temas, né? Temas que Sim. afligem muito o brasileiro, e a gente está sempre falando desses temas. E esse tema, especificamente, ele é de doer no coração, no bolso, na mente, em todos os lugares, né? Agora, qualquer tipo de dívida com essa decisão do STJ pode levar à penhora do salário? Então, né, aparentemente, né, foi feito aí teve um burburinho essa notícia do STJ, mas não é novidade, né, no judiciário, né, no ordenamento jurídico isso já era previsto, sempre foi previsto, né, desde 2015 que nós tivemos uma atualização no Código de Processo Civil, ele já previu lá que o salário que anteriormente ele tinha uma denominação de absolutamente impenhorável, né, o que era isso? Em hipótese alguma, se podia levar em consideração o salário ou parte dele para pagamento de dívida, né? Então, depois de 2015, quando teve uma atualização na lei, né, essa atualização ela tira a palavra absolutamente. Quando ela tira a palavra absolutamente, ela dá margem para o julgador, aí no caso o STJ, que foi a palavra final, de dizer se ele pode ser penhorado ou não, né? E qual seria esse coeficiente de penhora, se existe uma limitação, se existe uma limitação com relação à origem da dívida, né? Porque até então o que se permitia pelo Código de Processo Civil era que dívidas de natureza alimentares, né? Então pensão alimentícia, por exemplo, ela seria penhorada, ela não teria nenhuma objeção por parte do judiciário. Né? E o que começou a se levar para o judiciário foi exatamente a questão das outras dívidas, né? As dívidas de cartão de crédito, as dívidas enfim, as inúmeras dívidas que a gente contrai ao longo da vida, se era possível ou não efetuar penhora parte desse salário, desses rendimentos, para a satisfação do credor. Né? E o STJ ele veio só reforçar aquilo que o Código já tinha feito, que a mudança já tinha feito, dizendo não, que o salário ele não é absolutamente impenhorável, né? Então, parte dele, desde que não seja prejudicada a existência, né, desde que não seja prejudicada a dignidade da pessoa humana, desde que não seja prejudicado o seu sustento, ele pode ser, sim, penhorado. Né? Então, não é tão novo assim o Instituto, mas assim, foi pacificado por um superior tribunal e por isso que teve essa repercussão toda na mídia. E aí, quando você coloca que não complique a subsistência, entra aquele valor de até R$ 600 que foi decretado há poucos dias, é isso? Que vale para Então, dívida dos superendividados também? Nem tem essa limitação, porque a decisão ela é aberta, né? Ela fala assim, tem que ser levado em consideração no caso concreto, né? Tem que ser levado em conta a possibilidade de pagamento do devedor, tem essa também, porque quando a gente fala em parte de salário, né, a gente tem que pensar o que é o mínimo para o salário, para o cidadão viver. Né? Se nós pegarmos hoje um salário mínimo, por exemplo, né, na faixa de 1.320, 1.550 no estado de São Paulo,
O que seria considerado mínimo aí para que você pudesse separar a parte dele para pagamento de uma dívida de qualquer origem? Né? Então, quando nós vamos trazer isso para o patamar individual, né? Ou seja, trazer para o patamar da realidade daquele devedor, então tem que ser levado em consideração filhos, né? Despesas que tem com filhos, despesas que tem com alimentação, com moradia, né? Então, todas essas despesas, entre aspas, elas têm que serem observadas pelo jogador. Então, não é que assim é uma máxima, não é que isso vai acontecer de imediato. Ah, não, eu estou devendo, vou ter o risco de ter 30% do meu salário penhorado. Não, não é isso. Então, na verdade, vai partir de um pedido do credor, né? Aí, num processo judicial. É importante dizer que isso só é possível diante de um processo judicial. Né? Então, esse processo ele vai estar em andamento. É um processo que a gente chama que é um processo de execução, né? Que é onde é possível ocorrer a penhora, não só de salário, como de bens. Né? E o que é importante também, até falando nessa situação ainda de nós levarmos em consideração quanto pode ser penhorado do salário, na verdade, esse subterfúgio ele tem que ser levado em última instância, vamos dizer assim, porque antes de se chegar nesse patamar, ou seja, olha, vou ter que penhorar a parte do salário, eu já tenho que ter comprovado que eu já tentei de todos os outros modos de garantir essa execução por outros meios, como bens móveis, bens imóveis. Por quê? Porque a gente sabe que o salário tem natureza alimentar. Né? Querendo ou Ah, não, você se utiliza do salário para você sobreviver. Né? Então, e olha, detalhe, Angela, não é só salário, está falando em salário, mas o CPC ele fala em salários, soldos, qualquer tipo de recebimento. Né? Então, isso a gente pode até fazer uma apologia também com relação, apesar de não estar expresso no CPC, mas com os benefícios previdenciários, também é a mesma situação. Né? Então, entendi. todos os rendimentos que você possui, o STJ ele falou que eles podem ser, sim, objetos dessa penhora. E é até interessante isso, né? Porque às vezes a gente pensa e fala assim, é ruim para o devedor isso. Eu não acho que é ruim para o devedor, porque se nós pensarmos, né, vamos pensar na pessoa que não tem uma dívida que está sendo executada, por exemplo. Né? Se ela tem um salário, ela está trabalhando. Né? A gente parte dessa premissa que ela está trabalhando. Se ela está trabalhando e ela tem um salário, o que ela vai fazer? Ela vai planejar, por exemplo, a compra de uma viagem. Ela vai pagar de onde essa viagem, por exemplo? Do seu salário. Ela vai fazer a compra de um automóvel, vai fazer o financiamento do automóvel. Vai sair de onde o pagamento desse financiamento do automóvel? De seu salário. Se ela se torna inadimplente, a lei ela é bem inteligente nesse sentido, porque acompanha o raciocínio. Se ela está inadimplente, Ela não por que o pagamento da dívida não vai sair do salário? Entende? Ora, entendi. se eu estou adimplente, eu pago as minhas dívidas com o meu salário. Mas se eu estou inadimplente, eu não posso pagar com o meu salário? Não me parece uma coisa muito lógica. Né? Ou seja, se fosse desta forma, o que se faria? Na verdade, ao meu ver, tá? Colocando aqui o meu pensamento individual, aqui a minha liberdade aqui de expressão e o ponto de vista também de jurista. Se fosse ao contrário, estaria, no meu ver, se incentivando a inadimplência. Ora, eu compro, não pago, e aí por quê? Porque meu salário é empenhorável. Veja a dificuldade que nós encontraríamos, ou seja, aquele que paga direitinho, que está adimplente com as obrigações, ele usa parte do salário. Agora, aquele que está inadimplente não vai utilizar a parte do salário para pagar uma dívida, lembrando que ele contraiu. Então, assim, o que a gente tem que sempre levar em consideração em toda essa situação é exatamente que não seja prejudicada a subsistência desse devedor. É óbvio que a intenção não é fazer com que o credor, ele vai tirar o alimento da boca do devedor, de forma alguma. Não vai tirar prestações tidas como essenciais. Mas, por um outro lado, o crédito dele é um direito fundamental também. Então, nós temos que sopesar os dois direitos. O direito do credor em receber e a obrigação do devedor em pagar. E aí é nesse meandro aí que nós temos que verificar a possibilidade, aí vai depender do juiz, de observar qual que vai ser o percentual, qual que vai ser a parcela que vai ser abocanhada ali para pagamento daquela dívida. Agora, essa decisão do STJ fala em devedores contumazes, né? Como que se prova isso, né? Ou seja, eu queria saber como se prova isso, que é um devedor contumaz,
o devedor ocasional, que de repente perdeu o emprego e não está conseguindo mais pagar aquelas prestações que ele tem, ele não estaria sujeito a essa nova regra? Não. Então, não que não está, não é regra, né? Tá. É uma permissão. Vamos pensar assim, é uma permissão, né? Então, como é uma permissão, esse caso sim vai ser observado. O que é o devedor contumace? O que é a contumácia? A contumácia são fatos repetitivos, né? Então, eu posso ser contumaz numa dívida, por exemplo. O que eu sou um devedor contumaz? Quando é caracterizado devedor contumaz? É quando ele adquire várias dívidas e não faz o pagamento das suas dívidas, né? Ou seja, comumente há uma má-fé já do próprio cidadão, né? Ou seja, ele faz aquela dívida com a intenção de não pagar. Aí se dá uma contumácia, aí se dá uma repetição, né, desse ato contumaz. É um ato contumaz que a gente fala. Você falou bem, o devedor, por exemplo, ocasional. Poxa, eu não paguei uma conta de luz, eu não paguei uma conta de água, eu não paguei, sei lá, uma parcela da escola do meu filho, porque eu estava desempregado. Isso vai ser observado pelo juiz, não tenho dúvida. Né? E como que se faz a prova? Hoje nós temos o quê? Nós temos, primeiro, a própria situação da distribuição de processos contra essa pessoa. Qualquer um entra. Hoje em dia é comum, né, as pessoas entrarem lá no Jus Brasil e ver lá quantos processos a pessoa tem. Poxa, você entrou lá, viu que a pessoa tem 15 execuções, ele é um devedor contumaz. Né? Aconteceu, não que seja, mas já se parte de uma presunção que ele seja um devedor contumaz, né? Outro assunto, né, que vem muito em voga, você já falou várias vezes aqui no seu canal, com relação ao score do Serasa, com relação aos apontamentos do Serasa, com relação a protestos. Então, é todo um material, é todo um arcabouço que vai se criando, que vai fazer com que o juiz ali daquele caso, ele vai ter a convicção de que ele libera a penhora de parte de salário dele, de parte de rendimento dele, ou não. Né? Então, são essas situações que vão sempre serem levadas em conta. Tá. E você falou aqui agora há pouco também que o credor vai ter que entrar na justiça e vai ter que provar, inclusive, que já tentou de todas as formas possíveis para receber aquele valor que está em aberto. Agora, a partir do momento que ele consegue, que ele prova tudo isso e que ele entra com uma ação na justiça, esse é um processo rápido de decisão do É, juiz? é rápido. O processo de execução é um dos processos mais rápidos que existe no nosso ordenamento jurídico. Né? Por quê? Porque ele parte de uma premissa de que você já tem um título executivo. O que é esse título executivo? É um título que ele tem a liquidez imediata. Né? Então, o contrato de confissão de dívida, por exemplo, não pagou, você notificou, foi constituída a mora ali dele, então esse é um título executivo, um título hábil para que ele seja cobrado judicialmente. Qual que é o meio mais eficaz? É a execução. No processo de execução, você não se discute a origem da dívida, porque parte-se do pressuposto que aquele documento executivo ele é fidedigno, ele é real, entendeu? Então, aquele papel ali, aquilo que você assinou, aquilo que está dito, que ele preenche os requisitos, não vou entrar em juridiquês aqui para não complicar, né? Uhum. Mas que ele preenche os requisitos da exigibilidade, ou seja, que ele de fato ele existe, você não tem como questionar a origem daquilo num processo de execução, por exemplo. Né? Então, você tem como discutir o quê? Valores. Né? Então, quando você entra com o processo de execução, o primeiro ato que o juiz determina é a citação do devedor para que ele pague o débito sob pena de penhora. Esse é o ponto. Né? Teve alterações na legislação, que pode ser feito bloqueio antes, mas eu não vou entrar nessa situação. Vamos pensar num processo que seja exatamente, vai seguir esse ritmo. Você vai ser citado para fazer o pagamento do débito sob pena de penhora. Você não pagou ou não ofereceu uma defesa, que é chamada de embargos nesse processo, automaticamente o juiz já está autorizado, autorizado não, né? Porque você autorizou o juiz a efetuar os mecanismos de satisfação do crédito daquele credor, né? Então, isso é imediato. Então, o que acontece? Né? É o bloqueio em conta corrente, é o bloqueio judicial que acontece. Então não efetuou o pagamento, a primeira coisa que o juiz determina é o bloqueio de conta, o bloqueio de bens. Aí é curiosa essa decisão do STJ, porque ao mesmo tempo que tem essa situação, o próprio código, né, existe um princípio que fala que a execução ela tem que ser do modo menos onerosa para o devedor. Né? E aí, quando eu falo da execução do modo menos oneroso para o devedor, é que eu tenho que levar em conta que, se ele tem um automóvel, por exemplo, eu penhoro o automóvel e não penhoro a conta dele.
né? Porque Uhum. quando vem o bloqueio, não se determina só o bloqueio hoje as contas elas são todas iguais, então as pessoas recebem salário ali, então recebe aposentadoria, recebe salário, recebe rendimento de pensão alimentícia, então tudo que entra ali no bolo, né, da conta corrente, ela é penhorada. Aí sim, você como mecanismo de defesa vai ter que entrar e, olha, informar para o juiz. Então, há uma falha ainda dessa decisão. Ele fala que o credor ele tem que ter cuidado de primeiro executar outros bens, para depois chegar nesse patamar. Né? Mas, na prática, não é assim que acontece. Então, imediatamente já vem um bloqueio de conta corrente. Bloqueou, opa, está à disposição do juiz aquele dinheiro. Aí o devedor vai ter que chegar lá e falar assim, ó, o negócio desse dinheiro que está aqui, eu uso ele para pagar aluguel, eu uso ele para pagar a escola do meu filho, eu uso ele para isso, aquilo outro, e vai explicar ali para ele qual que é a origem, qual que é a forma que é utilizado aquele saldo que está na conta corrente. E aí vai ficar o crivo do juiz de determinar o prosseguimento desse bloqueio, né, que daí é a efetivação da penhora, ou liberar em favor do devedor, falar assim, olha, credor, de fato, essas verbas que estão aqui, elas são alimentares, a gente não vai poder prosseguir dessa forma, então indique você outro meio, né, ou outro bem para que ele seja penhorado nesse processo, né? A decisão é linda, é bonita, é como funciona no mundo do dever ser, mas o mundo do ser não é assim que funciona não, tá? O bloqueio já vem ali direto, né? Não tem oportunidade de Esse bloqueio, então, é na conta corrente dele, quer dizer, na qualquer conta. só dele Só, devedor. Não vai isso, entrar, só por dele. exemplo, marido, esposa, nada Não, disso entra, é só na não, conta dele só mesmo. a não ser que a não ser que a compra tenha sido Deles. tenha sido contraído pelos cônjuges, né? Tá. Ou então que um figure como garantidor do outro, porque às vezes eu posso contrair uma dívida e minha esposa ser minha avalista, por exemplo. Então, daí, nesse caso, também ela pode sofrer o bloqueio, tá? Porque a E se a execução conta ela vem corrente for conjunta? também, é a mesma coisa, É, infelizmente, a mesma é a situação. mesma situação. É a mesma situação, né? Tá. Aí é aquela situação, né? O que que você vai fazer? Você vai explicar para o juiz que a conta corrente é conjunta, que ali entra também, por exemplo, o salário do cônjuge, né? Ou seja, ou de quem seja que está a conta sendo utilizada em conjunto, né? E explicar, olha, o que é meu aqui, efetivamente, que entra meu aqui nessa conta é X, o outro Y ali não é meu, então aquilo lá ele tem que ser dividido. Né? E aí, se ele pode fazer isso, ou então aquele que se sentiu prejudicado também pode entrar nesse processo, que é o que a gente chama como embargos de terceiro, por exemplo, que ele não faz parte da ação, mas ele tem um mecanismo de entrar ali na ação para se defender e tentar livrar o seu patrimônio que foi indevidamente aí Tá. penhorado. E pelo que eu entendi, então, o devedor ele tem o direito à defesa até o juiz da decisão final dele. A partir do momento que o Exato. juiz deu a decisão final, aí ele já não pode mais recorrer, é isso? Não, pode, o recurso sempre Pode? pode. Pode recorrer sim. Tanto que foi, né, para a gente entender a justiça. Então, nós falamos em justiça comum, que é o fórum ali da comarca, é o fórum ali inicial, o fórum de primeira instância. Depois do fórum de primeira instância, eu tenho um recurso que vai para o tribunal regional, né, o tribunal de justiça, geralmente os tribunais são estaduais, então teve o Tribunal de Justiça de São Paulo, e cada estado tem o seu Tribunal de Justiça. E aí nós temos essa terceira instância, chamada de Superior Tribunal de Justiça, que é onde foi proferida essa decisão. Ou seja, foi levada essa decisão até o STJ, até o Tá. terceiro grau de jurisdição, onde foi pacificado, né, Tá. pacificado já o que já vinha ocorrendo na prática. E se ele recorrer, o que ele já tem na conta pode já ser bloqueado? Já é. O Já bloqueio é a é primeira coisa que bloqueado. Quer dizer, acontece. ele pode É, recorrer em várias instâncias, mas aquele valor isso, vai vai ficar lá. ficando. Ele vai Tá. ficar lá. O que vai acontecer? Enquanto não tiver uma decisão em definitivo, esse dinheiro não vai para a mão do credor. Tá? O que pode ser feito, o que é feito, esse dinheiro ele sai da conta do devedor e vai para uma conta do juízo, né? Então o juízo ele bloqueia, retira e fica depositado naquele processo. Então ele está à disposição do juiz. Chegou no final, não tem mais recurso, acabou, a palavra final foi dada, aí ele vai liberar ou pro devedor, se ele acolher as razões dele de que era empenhorável, que era salário e as razões disso, ou não, as suas razões não são mantidas, então eu vou liberar isso para o credor e põe fim ao processo. Né? Ou prossegue com outros valores também. Né? Quer dizer, de qualquer forma, ele está prejudicado, né? Ele está com o dinheiro dele, Sim, ele, devedor, está com o dinheiro dele.
sem sim, poder se movimentar, né? é, E aí, o que é que você aconselha ele fazer para não chegar nessa situação? Quer dizer, o pagar credor as já entrou dívidas. com uma ação, tá? O credor já Tá. entrou com uma ação. O que que ele pode fazer para ele não chegar a ter esses valores penhorados? Primeira coisa, né? A origem da dívida é devido? É devido procurar um meio de conciliação, né? Primeira coisa, né? Então, hoje os próprios tribunais, aliás, é uma ordem, uma ordem, não, uma Uhum. resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, você também já falou isso aqui, que é com relação à pacificação social, né, por fim de meio aos processos, que é a conciliação. Então, nessa conciliação, vai se tentar de todas as formas fazer com que esse passivo, esse débito, ele seja quitado. Né? Se não for possível, existe um mecanismo no próprio Código de Processo Civil que permite o parcelamento desse débito em até 6 vezes. Então, ele pode fazer o depósito de 30% do valor da dívida e aí parcelar em mais 6 vezes ali o restante da dívida para que não chegue nessa situação. Então, essa é uma medida de fato extrema, né? Ou seja, olha, eu não tentei conciliar, eu não ofereci nenhum bem, eu estou completamente reticente sem razão. Aí, automaticamente, você tem que dar tem que ser mais enérgica na cobrança desse débito. Então, mas existem outros mecanismos do devedor para saldar a dívida. Né? Então, às vezes, saldão, que o próprio Serasa, diversas vezes, ele faz aquele saldão de crédito, oferece crédito. Então, a oportunidade, sempre que for oferecida para o devedor, aí no caso, ele aproveitar para se livrar dessa situação. Né? Isso é a primeira coisa. Agora, se entrou já com o processo, daí ou seria a conciliação mesmo dentro do próprio processo ou fora dele, ou então, em última das hipóteses, ele optar pelo parcelamento que é proposto pelo próprio Código de Processo Civil. Tá, tá. Então ainda tem essa possibilidade, mas Ou seja, a justiça ela favorece ainda o devedor, né? Favorece não, né? Dá oportunidades para o devedor para a quitação das dívidas. Sim. O que é curioso nessa história toda é que quando a gente fala disso, né? Infelizmente, a maior parte da população vive hoje com o salário mínimo, aliás, sobrevive com o salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Então, quando a gente fala de baixos rendimentos, parece um absurdo, e é um absurdo do meu ponto de vista, chegar a um ponto de vista de ser penhorado parte do salário, porque, infelizmente, ninguém consegue viver hoje com menos de R$ 1.500, R$ 2.000, que é o piso estadual. Mas quando a gente fala em proventos na casa de 30 mil, de 40 mil, ou seja, não vamos nem chegar tanto, de 10 mil, que a pessoa já tem um certo conforto, né? E aí essa norma era utilizada para a mesma pessoa, ou seja, entendo a situação, mas, poxa, será que você, com um salário de 10 mil, não tem como você fazer uma organização, você não tem como você fazer como posso falar? Se organizar, uma organização mesmo para o pagamento dessa dívida? Então, por isso que o Código ele tirou a questão a palavra absolutamente impenhorável do seu dispositivo, tá. né? Exatamente por conta disso, porque ele tratava quem ganha 50 da mesma forma que quem ganha R$ 2.000. E aí o credor muitas das vezes via lá e falava assim, às vezes o credor tinha menor recebimento, menos recebimento do que o devedor e ficava impossibilidade de receber o seu crédito por conta da disposição legal que tornava o salário absolutamente impenhorável. Entende a outra situação? Sei, Porque a gente entendo. sempre pensa que o credor é o que tem mais dinheiro. Mas não, pode acontecer o inverso. Né? O credor ter menos dinheiro, depender daquele dinheiro também para recebimento de alguma outra, para o seu sustento. E o devedor ganhando rios de dinheiro. Então, a justiça ela buscou encontrar um equilíbrio aí na Entendi. situação. Agora, quando você deu todas essas dicas aí, a gente está falando daquele devedor que não é contumaz, porque o contumaz É, ele vai continuar e vai. de repente vai até recorrer aí em quantas vezes ele É em assim, é o todas devedor as instâncias que profissional. for possíveis, né? É o devedor profissional, exato. Enquanto tiver recurso, eu vou atrás. Isso aí existe, infelizmente existe. Ele gasta dinheiro com todos os processos em recorrer, mas não em pagar a Sim. dívida. Isso é uma coisa também que me chama muita atenção. Mas é garantido, né, o direito recursal, né? Então ele tem o Sim, direito sim, ao duplo grau sim. de jurisdição, então Eu exerce o questiono, direito. eu só questiono, mas realmente ele tem É o direito. verdade.
ele tem direito. Agora, se eu devo, se a minha dívida chegou nessa penhora de salário, e, por exemplo, a minha dívida é sei lá, de R$ 2.000, eu estou chutando um número Certo, aqui, e eu ganho 1.500 por mês, quer dizer, eu certo, tenho aquela parte que é para garantir a minha subsistência da minha família, ou ok, seja, eu não vou conseguir tirar, a justiça não vai conseguir penhorar os 2.000 de uma vez. Isso, então, não, pode ir por mês a mês até fechar o até, bolo, né? exato. Uma média, assim, que a jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, né, cada tribunal tem o seu entendimento, né, mas a jurisprudência, ela diz não, ela vem num entendimento de que até 30% seria um patamar civilizatório de penhora, de reserva, né, então até 30% do rendimento líquido, volto a dizer. Tá. Tá? Então, no rendimento líquido. Então, nós temos lá 1.500, vamos deduzir, nesse caso não vai ter imposto de renda, mas se eu tenho imposto de renda ou a contribuição previdenciária, eles vão ser deduzidos, e aí o que me sobrar líquido ali, eu vou ter até 30%, que seria não o ideal, mas que seria aceito, entre aspas, para bloqueio aí, para penhora para satisfação de dívida. Né? Então, até 30% é o que eu tenho visto da jurisprudência aceitar como uma normalidade. Né? Mais do que isso, não. Tá? Não vi Uhum. isso, você vê. A não ser casos extremos, né? Eu acredito que deva ter decisões com mais de 30%, mas o comunzão aí que É acontece são 30%. 30%. São É. 30%. E isso vale para qualquer tipo de dívida. Qualquer tipo de dívida, qualquer tipo, seja ela pensão alimentícia, seja ela prestação de carro, seja ela prestação de carro. É que, assim, existem algumas outras dívidas que elas são garantidas tem garantia, né? Então, um carro, por exemplo, ele vai ter a garantia do próprio carro, né, no financiamento bancário. Financiamento de casa, a mesma coisa. Então, provavelmente vai se hipotecar a casa para depois chegar no saldo devedor. Então, esse tipo de penhora são dos créditos que não têm garantia. Né? Ou seja, Tá. crédito não tem garantia. Eu simplesmente comprei no meu cartão de crédito, por exemplo, é o mais fácil aqui para a gente observar de um mundo moderno, seria a compra com cartão de crédito, não efetuei o pagamento da minha fatura, aquele pagamento, aquele débito da minha fatura do cartão de crédito vai se formar nos processos, e daí para pagamento daquela dívida lá, o banco ele pode pegar e penhorar 30% do meu salário. Tá. Se eu não Agora, comprovar que eu utilizo ele completamente para o meu sustento. a gente tem uma base de consumidores muito grande que acabam comprando com cheque pré-datado, que acabam comprando com carnês de crediário que ainda Também, que ainda existem, né? existe, né? Por incrível que pareça, né? Existe bastante. Agora tem até o carnê virtual, né? Não precisa nem fazer mais carnezinho em papel, é o carnê virtual. É, Nada mais é do que uma série de boletos, né? sim, Ele recebe. Para isso também valeria, para também. o cheque que pré-datado, que ele pagou lá em várias parcelas, Sim. qualquer uma. Qualquer título que seja executivo, né? Que ele vai ser revestido de natureza executiva, né? Porque às vezes, que nem o cheque, por exemplo. O cheque, depois de um tempo, você não pode mais executar o cheque, você vai ter que entrar com uma ação de cobrança. Aí, essa ação de cobrança vai ter uma sentença, a sentença vai se transformar num título executivo, aí demora, né? Então, por Uhum. exemplo, uma confissão de dívida que eu não tenho assinatura de 2 testemunhas, por exemplo, né? Coisa que eu estou imaginando aqui. Aquela confissão de dívida, ela não tem uma força executiva, porque 2 testemunhas não assinaram aquele contrato, então, automaticamente, o credor vai ter que entrar com uma ação de cobrança. Então, não é a mesma rapidez, não é o mesmo tipo de processo que vai acontecer. Mas, quando chegar na execução, daí não é nem execução, o nome técnico se dá isso é um cumprimento de sentença, aí no cumprimento de sentença isso pode acontecer também. Então, os devedores têm que, principalmente os devedores de má-fé, né? Ficar Exato, atentos. sempre, sempre, sempre. A gente já Tá? tem aquela que eu falei aqui no começo, da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, do Isso, passaporte. Quer dizer, está isso aí difícil no cerco mesmo, né? tá, porque, infelizmente, no Brasil, né, isso é cultural, né? Infelizmente, dizer, nós, como brasileiros, é cultural ter uma inadimplência por má fé, né? Por má fé, ou seja, aquela velha frase, né? Devo, não nego e pago quando puder.
né? Infelizmente, tem muito disso, né? Tanto que o Serasa, isso aí pode até ser objeto de um outro bate-papo, mas é inédito no mundo, assim, é uma coisa que tem no Brasil, né? Ou seja, você tem um banco nacional de devedores, né? Então, assim, por quê? Por conta exatamente dessa má-fé, né? Apesar das relações contratuais, elas têm que ser pautadas na boa-fé, né? Boa-fé contratual, ou seja, quando você contrata, você tem que ter a boa-fé em adimplir a sua obrigação. E quando isso não ocorre, é o que acaba acontecendo. E a justiça, ela só tomou essa mão forte, ela só colocou essa mão forte exatamente para evitar esse tipo de evasão, né? Ou seja, as pessoas se tornam devedoras, elas têm inúmeros processos aí respondendo na justiça e, infelizmente, não tem nenhuma medida coercitiva para fazer com que esse devedor pague, né? Aí o que acontece? Geralmente, né, não estou generalizando, mas é o que a gente acaba observando, que todo mundo sabe como funciona, aquele que não necessita do crédito, é o que acaba mais fazendo isso, porque ele consegue fazer compras à vista, ele continua consumindo da mesma forma, só que, ou seja, porque é dele, né? É um ato inerente daquele ser humano, infelizmente. E a gente tem também a percepção, o brasileiro também tem a percepção que a dívida morre, né? A dívida morre, esse é É, outra, é, e ela morre, né? Tanto que a gente tem o instituto da prescrição, né? A sim. prescrição seria o quê? Seria quando acaba, na verdade, o direito de se cobrar por aquela dívida, né? Ou a decadência, que é quando ela deixa de existir, né? São dois institutos diferentes. Então, e é engraçado que todo mundo sabe disso. É a caduca, né? É O caduca. jargão popular, caducou, caducou. As pessoas sabem, determinada dívida caduca em 3 anos, em 5 anos, né? Então, toda essa percepção leva, ao meu ver, né, a esse comportamento inadequado. Mas só para a gente esclarecer aqui, mas ela só caduca se o credor não entrar com nenhuma ação. E o credor ainda ele tem um prazo para entrar com Entrar com ação. Por ação. exemplo, um título executivo, dependendo da natureza dele, se ele não entrar com ação para cobrar aquele crédito em 3 anos, ele perde o direito de cobrar aquele crédito. Então, aí, no Judicialmente, né? jargão Ele perde o popular, direito, ela perde o caduca. direito. O Código Civil ele traz vários prazos, né, Sim. para prescrição de cobrança de dívida, né, prescrição de dívida e também de decadência de dívida, né? E aí é isso aí. Então a gente está falando de relações interpessoas, mas esse papo pode ir, porque daí nós temos fisco, né? A mesma situação, o fisco também, não paguei meu imposto de renda. Será que ele pode entrar numa execução fiscal, penhorar parte do meu salário para pagar o meu imposto, que era imposto de renda? Pode também. Então aí vai indo, né? Então são diversas as hipóteses aí de execução e natureza de credor também, não só pessoa física ou não só pessoa jurídica, como também um ente aí estadual. Estadual não, perdão, um ente público. Se for possível, então, faça um orçamento doméstico e compre com consciência. Perfeito, é Né? isso, É é isso, né? isso, é Doutor isso mesmo. Marcos, que pena, acabou o tempo. Acabou, estava Esse gostoso. também. Tão bom conversar com você. Eu te agradeço muito pelas informações que você trouxe, elas são muito úteis. E dá uma esclarecida, porque eu recebi muitos questionamentos de leitores falando: e agora? E agora? O que eu faço? Uhum. Então, estamos dizendo para ele o que fazer, né? E ótimo, é isso mesmo. Eu acho que a informação é o que vem em primeiro lugar, né? A pessoa ser bem informada, aí ela sabe, né, que não vai cair em nenhuma cilada, não vai ter nenhum prejuízo além daquilo que é previsto na legislação. Isso é muito Concordo. importante. Não, concordo. Eu acho que a informação e a educação financeira são Uhum, básicas para o nosso mundo. é Doutor, isso muito mesmo. obrigado. Espero Eu que reencontrá-lo agradeço. em breve. Eu também, Ângela. Eu também espero. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o doutor, o advogado Marco Polizezuki. Isso Ele aí. é advogado e é sócio da Polizezuki Advogados. E a gente volta na próxima semana. Até lá.